Boa noite a todos. Boa noite. A gente está nesse mês maravilhoso, em que o Fonte Viva, depois de todo esse tempo, está completando 27 anos, né? E hoje, na verdade, vai ser um bate-papo. Eu hoje não vou chamar de palestra, porque a gente não vai citar o Evangelho especificamente, a gente não vai falar o capítulo, como a gente costuma fazer. Na verdade, vai ser uma conversa sobre o Espiritismo, uma conversa sobre essa casa, para a gente conseguir compreender o que o Espiritismo tem feito em nossas vidas e o que a gente precisa aprender, o que a gente está fazendo aqui, escolhendo estar nessa casa, né? Eu não sei se, quer dizer, vocês não sabem, né? Normalmente a Dona Cleonice faz a programação de quem vai dar palestra um ano antes, então para 2025 já está todas as datas preenchidas, tudo certinho. Então acontece às vezes, quando está mais próximo, de ter uma troca da pessoa, às vezes adoeceu, alguém da família, ou tem que acontecer alguma coisa. Então às vezes é necessário que se faça alguma mudança, às vezes, né, a Nádia, eu, as pessoas, às vezes, né, o Zé Ronaldo, né, ele fala, o seu Paulo Silvio. E às vezes está aqui por quê? Por conta de ajudar muitas vezes nisso. Então a gente se prepara e todo convite que é feito para a gente fazer a palestra, a gente agradece, porque é uma oportunidade da gente fazer um serviço em prol do bem. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, como que funciona, né, os mecanismos dentro da Casa Espírita. Então vamos começar. Fonte Viva, 27 anos, né? Setembro de 2024. Ótimo. Hoje, então, hoje teremos dois momentos. Eu fiz só um roteiro, porque como eu vou falar, para não me perder aqui, não sair falando outra coisa. Que a gente faz uma palestra, chega aqui, empolga, fala completamente diferente do que a gente programou. Então, eu vou seguir ali bem bonitinho hoje. Então, primeiro a gente vai falar sobre a nossa casa e depois sobre o tema o que o Espiritismo faz ou fez com a gente. É um tema provocativo, Dona Cleonice também abre muitas vezes para a gente poder fazer um tema livre, e o tema livre nos permite falar coisas que a gente gostaria de falar e que às vezes a gente não tem oportunidade. Então isso é alguma coisa que eu sempre pensei em fazer. Um dia a gente estava até lá dentro da sala, no trabalho, e me veio essa ideia na cabeça. Falei, um dia eu vou falar sobre isso. Olha o dia aí, chegou, né? O dia é hoje. Então a gente vai aproveitar para a gente falar o que o Espiritismo está fazendo com a gente, né? Então vamos começar. Bom, a Nádia fez a pergunta, parece até que viu, né? Eu quero saber se tem alguém que veio hoje. Não, eu sei, é coincidência espiritual, o que você está falando. Tem alguém que está vindo aqui hoje pela primeira vez na casa? Não, né? Todo mundo que está aqui vem sempre. Tá, beleza. Vocês conseguem se lembrar da primeira vez que vocês vieram ao Fonte Viva? Vamos agora puxar a memória. Vamos aproveitar para perguntar. Pensa. A primeira vez que vocês vieram em Fonte Viva, tenta se lembrar. Busca aí na memória a primeira vez que pisou aqui no Fonte Viva. Como é que foi? Tenta pensar. Cada um vai buscar aí o seu dia pela primeira vez. Eu lembro quando eu vim pela primeira vez no Fonte Viva. Fonte Viva era ali no Tom Mesquita, logo no início. Um amigo falou que tinha uma casa bem legal. Eu estava saindo, tinha voltado para o Brasil e não estava na casa espírita. Não estava batendo meus horários para a casa que eu frequentava, eu estava procurando um lugar que desse direitinho com as minhas datas. E aí, acabou sendo o quê? Acabei vindo para cá. Então, eu me lembro da primeira vez que entrei lá no Fonte Viva, eu vi uma casa pequenininha, eu vi as pessoas assim tão amorosas, e eu gostei bastante do que eu vi. Falei, eu quero exatamente uma coisa assim para minha vida, eu quero estudar e quero um lugar que a gente seja bem recebido. E eu me senti muito bem recebida lá. E vocês devem pensar a primeira vez que vieram aqui. O que vocês esperavam encontrar a primeira vez que foram numa casa espírita? Vamos tentar lembrar. Quando você pisou na primeira vez, tentou lembrar, o que você imaginava encontrar na casa espírita? Vamos só pensar, hoje é uma reflexão, uma conversa que a gente está tendo. O que esperava encontrar na casa espírita? O que você veio buscar quando você veio aqui a primeira vez? Eu penso que eu estava buscando um lugar de acolhimento, assim, onde eu pudesse viver o Espiritismo da maneira que eu realmente gosto e conheço. Consegue se lembrar em que momento da sua vida buscar o Espiritismo? Porque
Você pode vir na casa espírita e já conhecer o espiritismo, ou você pode vir na casa espírita para se aprofundar no espiritismo. Então, acontecendo, mas às vezes a gente vem por alguma dor moral, tem alguma coisa que aconteceu na minha família, aconteceu na minha vida, e me fez buscar um consolo, me fez buscar uma explicação para o que está acontecendo. Às vezes, alguma doença, né? Alguém partiu, uma doença em família, minha própria doença, não sei como lidar, e eu busco a casa espírita para me compreender e saber o que está se passando comigo. Mediunidade. Muitas pessoas começam a ter mediunidade mais aflorada, sentir coisas acontecendo, vendo coisas, ouvindo, e buscam a casa espírita para poder entender o que está se passando através de um aconselhamento. Como se sentem quando se preparam para vir aqui? É terça-feira. Você pensou assim, hoje é dia de palestra, de passe. Como é que vocês se sentem quando estão se preparando para vir para cá? Qual é o sentimento que está dentro do coração? O que passa na cabeça quando a gente está lá ouvindo direto do trabalho, tomando banho, se arrumando para vir? Qual é o sentimento que vem quando você está se preparando para vir aqui? Seja na palestra, seja no dia do estudo, seja no atendimento fraterno, seja no tratamento espiritual. O que acontece? Como é que você se sente quando você está se preparando para ir para a casa espírita? O que brota aqui dentro do seu coração? Eu estou fazendo esse questionamento para a gente começar a entender o que está se passando, né? E o que se passa quando a gente vem para cá e qual a nossa ligação com o espiritismo. É para a gente entender por que estamos aqui. Porque a gente não acredita no aleatório. A gente sabe que tudo tem uma razão de ser. Então, qual é o porquê de estarmos aqui e estamos reunidos como grupo? O que acontece que faz a gente estar junto aqui? Muitas perguntas, né? Eu tenho mania de pergunta mesmo. Acho que eu passei um só, né? Então lá. Existe um motivo real e verdadeiro dentro de cada um de nós ao buscarmos essa casa. E essa reflexão que a gente vai começar a fazer é o que eu estou fazendo aqui hoje no Fonte Viva? Por que eu estou aqui? Então, a gente começa assim, ó. Temos um elo que nos une a cada semana e que nos faz retornar. Já perceberam que a gente veio a primeira vez? A gente gostou, achou bem legal ou achou normal? Mas algum bichinho mexeu com a gente e a gente voltou na outra semana. E de alguma maneira, alguma coisa está nos unindo aqui e fazendo com que a gente volte. Que elo é esse que tem nos unido como pessoas e que tem feito a gente retornar à casa espírita semana por semana? Pergunta, o que está fazendo você estar aqui hoje? Por que você voltou? Por que você tem vindo anualmente, semanalmente, há décadas talvez? O que está te trazendo aqui? O que está fazendo a gente retornar? O que tem aqui que nos agrada? O que tem aqui que nos instiga? O que tem aqui que nos atrai? Um centro espírita, para existir por tantos anos, e o Fonte Viva tem 27 anos, requer um trabalho árduo de persistência, um senso de missão, responsabilidade, disciplina, doação, boa vontade e muito amor envolvido. Um centro espírita para estar, eu vou falar do Fonte Viva porque nós estamos comemorando 27 anos. E eu nem estou aqui desde quando o Fonte Viva começou. Comecei a frequentar o Fonte Viva, eu acho que em 2013 ou 2014, por aí. 2015 começamos no atendimento fraterno e agora estamos aqui. Então, faz um tempinho, mas a casa está muito antes da gente. Então, um centro espírita para existir por tantos anos requer um trabalho de persistência. Antes da gente estar aqui, alguém antes da gente persistiu, anos a fio, para a gente estar sentado hoje aqui. Anos a fio, alguém persistiu numa ideia. Senso de missão, a pessoa assumiu essa responsabilidade, não abriu mão, não arregou, não desistiu, não deixou. Claro que muitas pessoas passaram e não permanecem, outras entraram e outras estão desde o início. Responsabilidade. Muita gente às vezes não quer, tem muito medo de assumir a tal famosa responsabilidade com o centro espírita. Tem tanta gente nova chegando, e ficando com a gente. Essa responsabilidade, será que ela é tão pesada assim? A pessoa começa a frequentar e vê que nem é tão pesado. Na verdade, é uma escolha. Tudo que a gente imaginava que ia ser pesadão, não poder fazer as coisas, vai assumindo uma leveza grande e esse senso de responsabilidade vai ficando mais leve. Disciplina.
Ah, disciplina a gente vai precisar mesmo. Disciplina tem que ter. Disciplina é algo que do espiritismo a gente não pode abrir mão. Mas eu sempre falo sobre disciplina, que ela é a coisa que mais nos liberta. Se você tiver disciplina com o seu corpo, você fica saudável, você vai à academia, você faz as coisas. Se você tiver disciplina na sua dieta, você vai comer melhor e você vai sentir o resultado no seu próprio corpo. Se você tiver disciplina no seu pensamento, a sua mente começa a se curar muito e você começa a ter disciplina com você mesmo. Disciplina em tudo, no pensar, no agir, no falar, no ser. Doação. Todo mundo faz doação. Todo mundo que vem aqui traz 1 quilo, doa seu tempo, doa seu amor, doa sua caridade, doa seu tempo. O Centro Espírita vive de doação. Doação de energia, doação de tempo. Boa vontade. Boa vontade é a vontade boa. Vontade todo mundo tem. Boa vontade nem todo mundo tem. Boa vontade é aquela vontade que você às vezes se obriga a fazer e depois naturalmente passa a ser um desejo do seu coração. E muito amor envolvido, com toda certeza. Para nós estarmos aqui, o que nos move realmente é o amor. Não que a gente se transformou num ser de luz, que a gente está, respirando luz, sendo luz. Pelo contrário, estamos cada vez mais humanos e muitas vezes erramos. Mas que tem muito amor envolvido nisso, tem. Amor a Deus, amor à espiritualidade, amor que a gente está querendo conhecer, um amor que a gente ainda não conhece, um amor que nós estamos buscando absurdamente, um amor que a gente está buscando todos os dias, o amor que pode nos libertar, o amor que é verdadeiro, o amor que vai trazer uma paz interior que nenhum outro lugar pode nos dar. Um amor que nos preenche de uma maneira gigante, que faz a gente ficar realmente muito bem com a gente mesmo e com a vida. O que gostaria que percebêssemos juntos hoje é o valor que este simples lugar tem em nossas vidas. Olhar para essas paredes e para essas cadeiras. Hoje, eu gostaria que a gente olhasse o valor que o Fonte Viva tem para nós, para cada um de nós. Para a gente começar a olhar aqui como casa mesmo, como casa verdadeira. Porque somos espíritos, no momento encarnado, daqui a pouco desencarnados no tempo, não sei o tempo de cada um. Mas para a gente ver o valor que a gente está conseguindo adquirir quando a gente decide estar aqui hoje. O valor que essa casa tem por representar para a gente um lugar de refúgio, um lugar de consolo, um lugar de conversa, um lugar de entendimento, um lugar de estudo, um lugar de aprimoramento, seja o que for que a gente vem buscar nessa casa espírita aqui. Valor é o que a gente está hoje buscando e entendendo que o Fonte Viva tem para a gente. Valor. Não se trata apenas de ouvir uma pessoa falar a cada semana, tomar passe e água fluidificada ou estudar as obras básicas. Valor está acima do que a gente está fazendo aqui e a gente está vendo agora. Valor é algo que nos preenche muito mais. Valor. Trata-se de fazer parte de alguma coisa. Todo mundo que está aqui está fazendo parte de alguma coisa. A gente faz parte do Fonte Viva. Todos nós fazemos parte do Fonte Viva. Não importa quem está aqui, quem está sentado, quem vai dar passe, quem está lá em cima, quem está na entrada. Todo mundo aqui faz parte. Hoje nós fazemos parte. Nós escolhemos fazer parte. Saiam daqui, hoje eu faço parte. Trata-se de abrir mão de alguma coisa. Para a gente estar aqui, a gente abrir mão de estar em outro lugar. A gente abrir mão de dormir, a gente abrir mão de fazer outra coisa. Então, trata-se de abrir mão para poder estar aqui. Toda escolha envolve uma renúncia. Para estar aqui, eu renunciei a outra coisa. Talvez a descansar, a dormir, a ver televisão, a estar com amigos. Os convites são muitos, nós sabemos disso, né? Trata-se de acreditar em alguma coisa. Como é bom a gente ter fé, gente. Como é bom a gente acreditar em alguma coisa. Como é maravilhoso sentir que tem algo que me governa, tem algo que olha para mim, tem um ser superior que me leva, que me busca, que me levanta e que me faz todos os dias pensar. Como é maravilhoso aumentar essa fé. Que nós possamos nessa casa, e temos aprendido isso, aumentar a nossa fé. Crer em algo superior. Que não somos nós, os humanos, falíveis, naturais. Algo superior. Como é bom crer em alguma coisa. Valor. Então, já que a gente falou sobre o Fonte Viva, agradeceu essas paredes, essas cadeiras, agradeceu a presença que está aqui, a gente vai começar agora a dar uma liga. O que o Espiritismo fez e faz com a gente então? Prestem atenção nas coisas que eu escrevi aqui, porque são reflexões.
Nada aqui é certo e aconteceu com todo mundo. Isso são coisas que podem ou não acontecer, mas são comentários que a gente faz entre a gente, são coisas que acontecem nas nossas vidas e que vale a pena a gente falar para a gente entender o que o espiritismo de verdade, agora não fonte viva, agora a doutrina espírita, o que a doutrina espírita fez ou faz com você? O espiritismo faz você ficar sozinho. Sim, num primeiro momento isso acontece. Porque passamos a questionar muitas coisas, passamos a ler mais, a ver mais filmes e mais palestras. Num primeiro momento, quando você se torna espírita, você se afasta de muitas coisas do mundo, sim ou não? E você vai ficando sozinho, porque os seus amigos continuam fazendo as coisas que eles faziam. E muitas vezes você já não quer mais fazer as coisas que você fazia. Só porque o seu entendimento mudou, você não se tornou Buda, Jesus Cristo, nada disso. Você é pessoa normal. Mas o espiritismo vai fazer você ficar diferente porque você vai conhecer uma doutrina que vai te fazer estudar. Não dá para estudar na rua, não dá para estudar no barzinho, não dá para estudar no lugar. Então, no primeiro momento, você vai ficar com você. Você começa e vai fazendo mesmo uma limpeza, porque é natural. Quando você começa a estudar, quando você começa a melhorar a sua vibração e a sua frequência, e você vai se sentindo melhor, você vai se harmonizando. E naturalmente, às vezes, o meio onde você estava não te cabe ou você não quer. E não significa que você não ame seus amigos, não é disso que eu estou falando. Eu acho que a gente está entendendo. Às vezes a gente vai se afastar de algumas frequências, de algumas histórias, simplesmente porque a gente precisa colocar nossa atenção em outro lugar. E o espiritismo, num primeiro momento, faz isso conosco. Depois a gente se adequa, né? 2. O espiritismo faz muitas vezes a sua família ou amigos julgarem você, porque você toma posse de muitas informações e deseja ser uma pessoa melhor. Você percebe mais as situações do cotidiano e você muda as suas atitudes. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu lembro que comigo aconteceu muito no início. Como eu estava muito empolgada quando eu conheci o espiritismo, eu passei assim a julgar menos. Eu queria não ficar falando as coisas e muitas vezes eu era muito cobrada. Ué, mas você não é espírita? Por que você está falando isso? Estou estranhando você, tão arredia, tão nervosinha, tão dona da verdade. Você não falou que é o bem. Então, assim, num primeiro momento, você vai ser muito julgado mesmo. As pessoas vão julgar. Porque você escolheu fazer uma coisa diferente. E ser diferente hoje está muito difícil. Legal é ser igual, né? Por isso que a gente está aí nesse movimento de todo mundo se igualar cada vez mais. O que pensa, o que fala diferente, o que quer algo melhor, ele realmente vai logo ter um estereótipo, vai ter um julgamento. E é isso que acaba acontecendo com a gente. Então, no primeiro momento, às vezes você vai, tem um convite, vai ter um negócio muito legal e você tem um centro. Aí você fala, não, eu vou primeiro no centro que eu me comprometi aí, depois eu vou pro negócio. Ninguém entende isso no primeiro momento. Depois até vão se acostumar. Quando você insistir, sua família vai se acostumar, seu parceiro ou parceira vai se acostumar, seus amigos vão se acostumar, mas no primeiro momento ninguém gosta. Gosta? Eu, pelo menos, já passei por várias situações. Deixa de ser carola, dia a dia disso não, vamos lá. Não tem problema. Naturalmente, a gente começa a olhar melhor para isso e fazer melhores escolhas. Então, o espiritismo ele vai mudar, vai fazer uma revolução na sua vida? Vai. E muitas vezes você vai se sentir só. Vai se sentir, às vezes, errado, porque todo mundo está fazendo diferente de você. Vai acontecer isso, porque você quer fazer algo diferente. Você está aumentando a sua consciência. Você toma posse de informação de que essa não é uma vida única. Então, se eu não for num churras hoje, eu posso depois. Então, se eu não fizer, eu quero ser uma pessoa melhor, então não me cabe em determinadas situações. Então, o espiritismo faz você refletir. E nessa reflexão e nessa mudança, você às vezes fica um pouco diferente. E destoa, né, da maioria. Você não está com aquele senso de manada mais, né? O espiritismo faz você desistir de ir a muitas que antes você frequentava de boa. Porque você se torna responsável pela energia que carrega. Você consegue em qualquer lugar hoje, quando você sabe energeticamente que existem espíritos inferiores, espíritos que vão sacar a tua energia, espíritos que vão querer fazer briga na tua família, espíritos que vão ser estudantes, e começa a caber toda a ordem de espíritos, desordeiros, espíritos levianos, todo tipo de espírito. Você consegue em qualquer lugar? Você consegue num lugar onde você chega lá e vê que o ambiente está péssimo, a energia está pesada? Então não. Então começa a fazer você desistir. Nem vou, valeu, não vou, agradece.
Tudo isso vai te causando um certo custo, né? Na sociedade, no que a gente está. É disso que a gente precisa falar. O que o Espiritismo vai fazendo com você? Porque você começa a modificar e muitas vezes você vai ser julgado. O Espiritismo faz você questionar as suas decisões. Livre-arbítrio te torna consciente do caminho que escolhe trilhar. O Espiritismo vai fazer você questionar, sim, as suas decisões. Lá atrás eu fiz, eu não sabia. Hoje, será que eu faria? Sabendo que a vida não acaba, será que hoje eu me envolveria com alguma coisa? Uma mulher lá atrás, em algum momento, uma jovem, talvez por pressão da família, praticou um aborto porque não sabia, naquele momento, escolhas, não, sem julgamentos, ok? E hoje ela começa a estudar e vê que a vida continua e que você vai ter que se reconciliar com aquele espírito. Entenda, ele vai questionar a sua decisão. Naquela época eu achava que era certo, hoje já não acho mais. Hoje eu teria pensado melhor. Então, toda decisão que você tomou lá atrás, às vezes você questiona. E isso melhora as suas decisões de futuro. Você passa a tomar decisões melhores para frente. Isso muda muito dentro da gente. Livre-arbítrio te torna consciente do caminho que você quer trilhar. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Aonde eu quero andar, o que eu quero fazer. Livre-arbítrio, ele, na verdade, livre significa que é livre. Livre decisão, livre escolha, é sua. Então a gente começa a assumir esse livre-arbítrio como uma coisa muito mais importante, que a gente precisa lidar com ele e gosta de lidar com ele. O Espiritismo faz você pensar muito antes de falar ou entrar em uma discussão. Você vai ficando mudo e calado. Hoje em dia nem toda hora, né? Dá pra gente falar. Às vezes tem ambientes que você até quer defender as suas ideias, mas vale a pena? Tem lugar que vale a pena falar? Tem ambiente que vale a pena você ficar levando a sua palavra num lugar que você simplesmente não vai ser compreendido? Ninguém está entendendo do que você está falando? Jesus falou, não fica jogando pérolas aos porcos. Às vezes não dá, você tem que saber a linguagem. Onde é que você está? Vale a pena? Tem lugares que você pode levar a ideia do Espiritismo, você pode falar sobre ele, você pode falar, ele vai ser muito bem recebido, ou até por um questionamento, até por uma discussão saudável. Esse lugar vale a pena. Mas quando você estiver falando num lugar que às vezes você fala, para que eu vou explicar? Você nem abrir a boca, a pessoa já não quer saber sobre isso. A pessoa já está me julgando sem eu ter feito nada. Já acha que tudo é outra coisa, não consegue me ver. Tudo isso faz a gente pensar. Então, muitas vezes, a gente começa a ficar um pouquinho mais silencioso, mais seletivo. A gente já pensa o que vai falar, questiona se vale a pena realmente falar sobre isso. Até às vezes dentro da nossa própria família, nossa casa, às vezes nossos parceiros, às vezes as pessoas, né, um grupo de amigos. Tem gente que te pergunta, fala aí, fala um pouco de espiritismo para mim, adora conversar. Tem outros que já nem querem ouvir. Já acham que, não quero ouvir falar sobre isso. Por quê? Porque o Espiritismo cutuca, faz você mudar, te traz responsabilidade de quem você é, do que você está fazendo. Então, muitas vezes, a gente nem é muito bem visto em alguns lugares, né? Então, o que o Espiritismo faz com você, então? O Espiritismo faz você pedir perdão, mesmo você estando certo. Sim ou não? Muitas vezes você sabe que você está coberto de razão. Mas, como a gente aprende que quer ter razão, quer ser feliz, a gente muitas vezes fala, deixa pra lá. Mesmo sabendo que está completamente errado sua postura, seu entendimento comigo, eu acabo deixando isso de lado. Por quê? Porque eu prefiro ficar bem. Porque eu quero resolver as minhas questões. Porque eu não quero carregar coisas que não vão me fazer bem, nem agora, nem no futuro. Então, muitas vezes, antes do Espiritismo, você não entende o valor do perdão. Quando você se torna espírita, você entende que carregar raiva, mágoa e ressentimento é para você, não é o outro. Então, às vezes, mesmo que não seja diante da pessoa, não estou falando que a pessoa te fez um mal terrível, você chega lá e fala, perdoa. Você, não, estou dizendo que você perdoa dentro de você. Você não deseja que a pessoa morra, você não quer que ela sofra tudo aquilo. Você simplesmente deixa aquilo seguir. Você volta para você e fala, comigo não, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero que essa energia que me liga a essa pessoa que é negativa continue. Eu liberto você de qualquer obrigação comigo e eu tento me entender aqui. É desse perdão que eu estou falando, não do que a gente não consegue dar. Então, muitas vezes, ele faz a gente pensar, né, fazer lá nosso Ho'oponopono, fazer nossas orações e preces para alguém que nos magoou infinitamente. Ele nos permite fazer isso. Que coisa maravilhosa, né? É a gente conseguir entender esse valor e fazer isso, né?
O Espiritismo faz você julgar menos, ele faz você fazer escolhas. Por que eu botei julgar menos? Porque não julgar, é difícil a gente sair dessa terra sem julgar. Não dá pra falar, eu não julgo ninguém. Mentira, a gente ainda julga. Porque a gente está vivo, né? A gente está num planeta de provas e expiações, somos imperfeitos, a gente julga. A gente julga o vizinho, a gente julga a gente mesmo, a gente acaba julgando. Mas o Espiritismo, ele faz com que você, quando está no momento de julgar, você fala, epa, vou parar por aí, não vou continuar. Eu até fiz um julgamento, mas eu não posso continuar nele, porque ele não me livra de nada. Ele só vai me colocar num lugar pior para mim mesmo, que depois para eu sair vai ficar mais difícil. Porque eu me comprometi com tudo isso. Então o Espiritismo, num primeiro momento, faz você diminuir esse julgamento, cada um com a sua história. Se a gente sabe que estamos aqui, vamos ter outra vida, e que somos responsáveis pelo que estamos carregando aqui agora, para que eu estou preocupada com o que o outro vai fazer? Deixa o outro viver o que tem para viver. E deixa eu viver o que eu tenho para viver. Ele faz você fazer escolhas. E de que escolhas a gente começa a fazer? Escolhas mais saudáveis, escolhas melhores. O que eu estou querendo de verdade para a minha vida? O que eu escolho ser? O que eu escolho, onde eu escolho ficar? O que eu escolho transformar dentro da minha vida? Aonde que eu escolho levar a minha própria energia? O que eu escolho para a minha própria vida? Qual é a minha escolha? Qual é a minha necessidade? Qual é a minha escolha de vida? Acho que mais do que nunca estamos assim num momento muito importante da vida, no momento da evolução do planeta, da transição planetária que tanto estudamos e falamos. Agora é um momento de profunda escolha. Todo mundo que está encarnado agora escolheu estar aqui, não foi aleatório. A gente não está num momento tão difícil do planeta aleatoriamente, tem um motivo para estar aqui. Se eu escolhi estar aqui, eu continuarei fazendo ótimas escolhas aqui, me libertando de situações que me oprimem, que me machucam, que me magoam, que me diminuem, que me agarram. Eu escolho me libertar. Eu escolho fazer o melhor para mim. E dentro das possibilidades do que eu consigo fazer, com as condições que eu tenho, com o entendimento que eu tenho. Essas são as escolhas que o Espiritismo faz a gente fazer. O Espiritismo faz você praticar a caridade. E é verdade. Não só a caridade material, que todo mundo já faz, mas a caridade moral. A caridade no sentido de conseguir compreender o outro, a caridade no sentido de se abrir para um pensamento diferente, a caridade no sentido de eu não concordo com nada que você está falando, mas é seu direito de poder falar. Tudo isso passa pela prática da caridade. A caridade de poder compreender quem está do seu lado e falar, olha, por caridade eu vou me calar. Por caridade eu não vou levar tudo isso a peito. Eu poderia fazer uma coisa muito mais séria, mas por caridade, por entender esse valor, por esse amor que chama caridade, eu vou deixar isso passar. Então a caridade passa a ser alguma coisa muito íntima nossa. Caridade não tem mais aquele valor apenas de comprar o quilo ou de dar o dinheiro para um morador da rua, ou fazer aquela roupa que você... Não, caridade no sentido de, por caridade eu estou me compreendendo. Por caridade eu estou deixando isso passar. Para que seja bom para mim mesmo. E você entende que essa caridade que você está fazendo, na verdade está fazendo mais para você do que muitas vezes para o próximo. O Espiritismo te obriga a estudar. E é verdade. Né? Não tem jeito, a gente tem que estudar. Querendo ou não, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender. Porque a gente vai ficando com necessidade de saber mais coisas. A gente começa a despertar uma mente que se abre, né? Nunca mais volta ao tamanho original. Einstein já falou isso. E por quê? Porque eu tenho necessidade de conhecimento. As minhas necessidades diárias passam a ser outras. Eu não tenho mais a necessidade só do abrigo, do alimento ou de estar em casa. Eu avanço um pouquinho mais e eu tenho necessidade de entendimento. O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Qual é a minha história? Por que às vezes esse universo familiar tão confuso? Por que às vezes eu quero fazer uma coisa e não consigo e a outra coisa eu faço tão fácil? Você começa a ficar com uma necessidade de estudar e ele te obriga a entender de verdade. E essa obrigação passa a ser muito prazerosa. No primeiro momento chato, não quero ir para o banco da escola, não quero ficar fazendo mais aquelas coisas, mas quando você chega aqui o estudo é tão leve, é uma coisa tão diferente do que a gente já fez, que passa a ser uma prática bacana de um entendimento mútuo, de entender as obras, de fazer tudo que a gente precisa fazer para aprender e para crescer. Então, o 10. O Espiritismo finalmente faz você se transformar em agente da sua própria renovação. Ele faz você se tornar uma pessoa melhor. Ele faz você ver uma razão para estar aqui nesse mundo e querer muito melhorar.
ele faz você ter um desejo profundo de estar com Jesus, de merecer estar com Deus diariamente, em todo lugar que você estiver. O Espiritismo te traz uma coisa maravilhosa, que é se transformar em agente da sua própria renovação. O Espiritismo não quer, tira a ideia da salvação externa e faz você ser a pessoa que vai ser diferente. Ele coloca dentro de você uma semente maravilhosa que brota e quando ela começa a germinar, ela é imparável. É uma semente que vai virando uma árvore frondosa que você nunca mais quer abrir mão. Você quer regar isso, você quer que isso cresça, porque é uma sede depois de se transformar numa pessoa melhor que não tem como voltar atrás. Se você entender o Espiritismo como ele é, exatamente do jeito que a gente está estudando, duvido que você queira outra coisa para a sua vida. E não precisa ser fanático, não precisa dormir todo dia no centro, fazer uma caminha, vou morar no Fonte Viva, não é nada disso. Se trata simplesmente de você dizer assim, eu quero sim estudar porque me faz bem, porque me liberta da opressão, daquilo que ficava me oprimindo. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser mais leve. Eu quero aprender a não ficar pensando numa ideia fixa o dia inteiro que me destrói, que me amarra, que me machuca. Eu quero conseguir compreender essa família já tão diferente de mim que, nossa, não consigo nem entender como estamos todos unidos no mesmo sangue e somos tão diferentes. O Espiritismo faz você querer ver uma razão para você estar nesse mundo. O que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu só vim aqui o que? Evoluir? Em que sentido? Então o Espiritismo te dá motivo para você estar aqui. Ele te explica o que você está fazendo, para onde você vai, de onde você veio, princípio, meio e fim. Não é uma coisa aleatória, uma coisa sem sentido. Então o Espiritismo ele é libertador, ele muda. Se você entender, você se torna uma pessoa melhor. Para você mesmo, em primeiro lugar, depois para o mundo. Ele faz você ter um desejo profundo de estar com Jesus. Quando você começa a estudar, e a gente começa a vir aqui, a gente vê as palestras e a gente começa a se interessar, Jesus vai se tornando a personagem mais interessante que pode existir de todas as maneiras. É um desejo de estar com Ele, de compreender, de um dia poder estar face a face com Ele. É um desejo, nossa, muito grande, porque Ele é amor. E você começa a perceber que o amor está em todas as suas células, o amor está nas suas moléculas, o amor está nos seus sistemas. Nós somos frutos do amor. Nós temos tudo isso dentro de nós. Então a gente começa a querer perseguir essa luz e chegar perto dele como um desejo nato que está aqui dentro da gente de chegar até ele, com essa centelha, com esse amor maravilhoso. Passa a ser um desejo íntimo e não mais estar com Jesus porque eu quero ser anjinho, com a asinha bonitinha, ficar tocando harpa no céu. Não, eu quero ser merecedor de estar perto dessa energia maravilhosa. Eu quero fazer parte de algo, eu quero estar com ele, quero sentir essa energia, esse profundo amor. Eu quero vibrar com isso. Então o Espiritismo te dá realmente esse entendimento. Você não senta numa cadeira, numa noite de terça-feira e volta para casa vazio. Você escuta coisas que fazem o seu coração vibrar. Você escuta verdades que você quer que sejam as suas verdades. E você pode questionar o que é dito e que você não concorda. Você pode chegar lá, o que foi dito? Será que é isso mesmo? Eu não concordo. E você pode chegar aqui e você pode conversar com a pessoa e perguntar, olha, eu não entendi aquilo que você falou. E não vai ter briga por conta disso. Aqui ninguém é dono da matéria. Está aqui o Pentateuco, aqui a gente estuda, a gente pode ter tido uma compreensão errada. Está tudo bem com isso. Então o Espiritismo ele te liberta e faz você querer melhorar. Ele te faz um desejo profundo de estar com Jesus e de merecer estar com Deus diariamente, em todo lugar que você estiver. Quando você se torna espírita, dentro do seu ser, quando você se sente espírita e você abre o entendimento para isso, você passa a sentir esse Deus que habita realmente no seu coração. Você sente assim uma proteção muito grande. Você passa a fazer parte da natureza, você passa a olhar para o céu e entender que você faz parte do céu, você sente as árvores como suas irmãs, você olha para os animais e tem um amor profundo, você começa a olhar para as pessoas e tem um desejo muito grande de fazer diferente. Deus começa a fazer um sentido, claro que ainda muito dentro do que a gente pode entender, somos espíritos imperfeitos, não conseguimos entender Deus como Ele é na sua completude, na sua essência, nos seus atributos, mas você começa a sentir esse Deus habitando em você e fazendo você sentir melhor. Aí você estaciona num lugar de paz, num lugar que você sente paz dentro de você, apesar das atribulações do dia a dia,
apesar dos problemas que você está vivendo, das provas, das expiações, você começa a sentir uma paz interior muito grande, uma plenitude. Você sente que tem uma proteção maior que está em volta de você. O Espiritismo te permite ver e sentir isso. Não mais aquele Deus tão distante, o qual você nunca vai conseguir acessar. Você começa a acessar esse Deus todos os dias, intimamente, no lugar que você estiver, de dentro para fora. Sentir Deus, habitar com Deus, respirar com Deus, dormir e acordar com essa divindade. É tão bom poder viver isso. Eu sei que todos que aqui vêm já provaram um pouco de tudo isso. Seja qualquer dia que você chegou nessa casa e que você não estava bem e que de alguma maneira você saiu daqui melhor. Seja um dia que você foi no tratamento espiritual, seja no dia que você estava numa prece, seja o dia que você tomou um passe e te aliviou, seja um dia que você veio para cá com um enorme de um problema e você escutou da boca de uma pessoa uma pequena frase que fez o maior sentido para você. Seja no dia do atendimento fraterno, em que você foi atendido amorosamente, se sentiu ouvido, amparado e cuidado. Seja no dia de estar com as assistidas e você viu ali o trabalho sendo feito, o alimento sendo distribuído e as pessoas recebendo, não importa. De alguma maneira, estando aqui, você usufrui. Você faz parte de um movimento. Não é aleatoriamente o que estamos fazendo aqui. Hoje, a ideia maior é: estamos unidos por alguma coisa. Não estamos aqui ao acaso, nós temos um motivo para estarmos unidos. E esse motivo que nos uniu no Fonte Viva é divino. Esse motivo que nos uniu, ele é sagrado. Ele vai fazer todo o melhor para que a gente possa crescer, aprender, evoluir, amar. O Espiritismo definitivamente te traz uma paz e um entendimento que nenhuma outra religião te traz, porque ele te ensina, ao invés de querer mudar o mundo, ele te ensina a querer mudar a si mesmo. Não é assim que o Espiritismo faz com a gente? É isso que ele faz com a gente. O Espiritismo faz a gente deixar o outro com o que o outro é e faz a gente cuidar do que a gente é. Querer ser uma pessoa melhor é o objetivo de cada um que está aqui. O Espiritismo só fala para você de construção, de perdão, de livre-arbítrio. O Espiritismo em nenhum lugar fica falando para você que você tem que salvar o outro, que você tem que se salvar. Ele fala: ei, cuida do seu coração. Liberta disso que está te oprimindo. Perdoa teu irmão. Abre para a caridade. Então o Espiritismo faz de verdade, ele traz um entendimento. Olha, a gente está aqui passando um tempo, isso aqui é uma passagem. Quando é uma passagem, para que eu vou lutar por tanto poder, por tanto dinheiro, se ele não vou levar ele? Então, ele vai te trazendo uma mudança que é muito grande. Conhecer o Espiritismo é uma dádiva. Então, nós somos privilegiados. Nós somos muito felizes por conhecermos o Espiritismo. Que a gente possa usufruir desta casa, do conteúdo das obras básicas, de tudo que a gente pode fazer, assistindo palestra, estudando, vindo aqui. Estar aqui é uma bênção. Então, que a gente possa verdadeiramente entender o que ele tem feito com a gente e a gente consiga mudar a nós mesmos. Porque nós temos um objetivo de ter vindo aqui: evolução. Nós viemos aqui para sermos melhores do que fomos na última encarnação. Nós viemos aqui para conseguir resolver as questões que na última não conseguimos resolver. Se olharmos para dentro de nós mesmos, a gente sabe quais são as nossas maiores dificuldades, quais são as nossas mazelas, qual é a ferida que eu preciso curar, como é que eu faço para caminhar dentro disso. O Espiritismo te dá o norte, ele te dá a bússola, ele te dá o caminho, ele te dá várias opções. Aprofunde-se no estudo, aprenda, venha sempre aqui, aprenda em casa, aprenda na casa espírita, aproveite o passe, aproveite o que for, mas aproveite essa oportunidade. O Espiritismo, ele é bênção, o Espiritismo é uma coisa maravilhosa e a gente aproveitou para entender o quê? Que se estamos nessa casa espírita, que tem 27 anos, e se estamos aqui hoje, nesse mês de setembro, comemorando essa data, estamos unidos por um ideal, que não é o acaso. Estamos aqui porque deveríamos estar aqui. Então vamos aceitar isso como um valor, como uma conquista, vamos aceitar isso como algo muito bom que a nossa alma fez por merecer.
e que a gente aproveite essa oportunidade e cresça em amor, cresça em caridade, cresça em liberdade, cresça em entendimento, em tudo mais que a gente possa fazer na nossa vida, né?